Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de mais nada, convido você a se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje eu quero estar aqui compartilhando com vocês uma informação a respeito da TNM, Tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, aonde a tradução da TNM faz a seguinte confirmação: que o Espírito de Jeová é o próprio Jeová. Sobre isso que estaremos vendo nesta ocasião. Observando, por exemplo, nesta imagem, nós temos aí um conteúdo que foi produzido aí e faz parte aí do site jw.org, né? Que é um site próprio aí das Testemunhas de Jeová, aonde diz assim, respondendo à pergunta, o que é o Espírito Santo? E aí abaixo já tem a resposta que diz assim: o Espírito Santo é o poder de Deus em ação, é sua força ativa. Então, segundo esta informação que nós temos aí, a descrição dessa imagem aí que está neste site, aí diz que o Espírito Santo, né, o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus em ação e é a sua força ativa. Nesta outra imagem, que eu também extraí aí do site jw.org, descreve o seguinte sobre o Espírito Santo, né? Diz assim, o Espírito de Jeová, ou seja, é a força ativa de Jeová. Então, aqui com isso, nós já temos aqui né, duas imagens que eu apresentei, aonde está dizendo que o Espírito Santo, né, é a força ativa de Jeová, ou seja, um tipo de energia, né? Não é um ser pessoal, não tem personalidade própria, né? Pois o mesmo é uma força ativa, né? É um tipo de energia, ou seja, algo, né, sem vida própria. Dito isto e partindo agora desse pressuposto, após apresentar a descrição dessas duas imagens aí do site jw.org, onde mostra aí uma afirmação feita por eles, que o Espírito Santo, né, ou seja, o Espírito de Jeová é uma força ativa, então eu quero agora aqui compartilhar com vocês um registro que está contido na própria TNM, Tradução do Novo Mundo, utilizada pelas Testemunhas de Jeová, na versão de 1986, que vai na contramão do que eles defendem. Observe, no texto de 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 14, e logo após em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 16, nós temos algo interessante. Notem, 1 Samuel 16, 14 diz, e o próprio Espírito de Jeová se retirou de Saul. Esse texto está inserido no relato da rejeição de Saul como rei por parte de Deus. E logo após, então, o Espírito de Jeová se retira dele. Agora, quando lemos em 1 Samuel 28, 10, aonde ocorre no contexto do episódio em que Saul busca uma médium em Endor para consultar o falecido profeta Samuel, desesperado por orientação divina, o versículo diz, então prosseguiu Samuel dizendo, então, por que indagas de mim, quando o próprio Jeová se retirou de ti? Ou seja, de acordo com a leitura desses dois textos apresentados aí na Tradução do Novo Mundo, de 1986, o que temos aqui é o seguinte, que o próprio Espírito de Jeová, que se retirou de Saul, é o próprio Jeová, conforme está registrado aí no texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 28 e o versículo 16, conforme vocês podem observar aí na leitura, na parte sublinhada e destacada que eu coloquei aí através desta imagem. Então aqui se levanta um problema, um abacaxi para as testemunhas de Jeová descascarem, que é o seguinte, se o Espírito de Jeová, ou seja, se o Espírito não tem vida própria, não é um ser pessoal, e é antes somente uma força ativa, uma energia, logo então eles vão ter que aceitar que o próprio Jeová também é uma força ativa e é uma energia elétrica,
porque o texto aí é claro em dizer que quem se retirou de Saul, no 14 do capítulo 16, diz que foi o Espírito de Jeová. Porém, no capítulo 28, versículo 16, diz que o próprio Jeová se retirou de ti. Então não fica dúvidas de que o Espírito de Jeová é o próprio Jeová. E agora, como resolver essa questão? O Espírito Santo é uma força ativa? Então Jeová também é outra força ativa. Na versão 2013 da TNM, tradução do Novo Mundo, nos diz o seguinte, nesses dois versículos bíblicos, na parte destacada. Em 1 Samuel 16,14 diz assim: o Espírito de Jeová tinha se retirado de Saul. Já em 1 Samuel 28,16 diz assim: Jeová o abandonou. Então aqui eles deram uma pequena modificada, talvez para tentar camuflar um pouco essa ideia, mas mesmo assim fica bem claro aí, né? E de forma bem fácil de se entender que Jeová é o próprio Espírito de Jeová, que se retirou de Saul. Vale aqui também trazer algumas observações a respeito do seguinte detalhe, sobre esses dois capítulos, né, e versículos bíblicos, né, tanto o capítulo de 1 Samuel 16,14, quanto o capítulo de 1 Samuel 28,16. O verbo que ocorre nesses textos bíblicos é o mesmo. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, ocorre este verbo na forma Sara, né? Sara, que significa aí retirou. Ele ocorre no tronco cal, terceira pessoa do feminino singular, no aspecto catal. Já em 1 Samuel 28:16, ocorre na forma sar, né? Que significa aí retirou, partiu. Também ocorre no tronco cal, terceira pessoa do masculino singular, aspecto catal. Tanto o verbo na forma Sara, em 1 Samuel 16,14, como na forma Sar, em 1 Samuel 28,16. Ambos provêm aí, né, da mesma raiz, que é sur, e significa afastar, desviar, remover, tirar. Ou seja, temos que, em ambos os textos, o sujeito é o mesmo, ou seja, o próprio Jeová que se retirou de Saul. Não fica dúvidas do ponto de vista também da estrutura sintática e gramatical, se assim for necessário avaliar do ponto de vista técnico. Então, pessoal, para ajudar aqui ainda a fortalecer e confirmar melhor aquilo que a tradução do Novo Mundo, tanto a de 86 especificamente, quanto a de 2013 já apresentaram, mostrando que o Espírito de Jeová é o próprio Jeová que se retirou de Saul. Também já mostrei aqui que o verbo é o mesmo utilizado nos dois textos. E aqui nós temos também, nesta imagem aí, né, o interlinear hebraico-português, a leitura aí que está apresentada através de uma tradução literal, que não deixa dúvidas, né? E ainda serve aí para auxiliar aquilo que já foi proposto e apresentado muito bem pela tradução do Novo Mundo, que o Espírito de Jeová era o próprio Jeová que se retirou de Saul. Agora fica um problema para eles resolver, e um problemão, porque se o Espírito de Jeová é uma força ativa, então logo Jeová também é uma força ativa. Não tem como negar isso. Se o Espírito de Jeová não tem vida própria, não é um ser pessoal, não tem personalidade, é simplesmente uma energia elétrica, então Jeová também é uma energia elétrica, não é um ser pessoal. E agora, como resolver essa questão? Deixem aí seus comentários, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.